palavras dessa profecia. Então, nós temos aqui uma bem-aventurança tripla aqui para quem estuda, lê e toma conhecimento dessa profecia. Hoje nós vamos estar focando aqui algumas coisas do que a profecia fala sobre a igreja no livro do Apocalipse, porque a figura central do livro é Cristo, mas Cristo ele é considerado aqui o cordeiro, o noivo, e a igreja é a noiva. Então ela ocupa também uma posição importante no livro do Apocalipse. E nós vamos hoje focar algumas coisas a respeito, logo no começo já são mencionadas. O objetivo dessas profecias do livro do Apocalipse, ele não é, como muitos pensam, nos dar uma tabela do tempo do fim, mas ele nos revela o noivo glorioso da igreja. Cristo aparece como o supremo vencedor. A igreja, ela precisa olhar para o Senhor Jesus com a supremacia que lhe pertence, porque nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. O corpo sem a cabeça não faz nada. Nós dependemos inteiramente dele. Essa figura é muito significativa que aparece no segundo slide, que é Jesus voltando, montado no cavalo branco, vitorioso. Ele, na primeira vinda que Jesus veio aqui à Terra na forma humana, ele se esvaziou da sua glória para assumir a forma humana. Mas nessa segunda vinda, agora ele vem cheio de glória, e a sua segunda vinda ela será auto-evidente. Essa revelação do noivo da igreja pelo Pai, ela é de um Cristo como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés não estão mais pregados na cruz, eles são semelhantes ao bronze polido. E nas suas mãos ele segura a igreja e a história. Elas não estão mais com o sinal dos pregos. O seu rosto brilha como o sol. O aparecimento de Jesus, ele pode ser visto agora por todos. Mas eu vou dar inserir aqui agora um comentário a respeito desse aparecimento de Cristo, porque esse retorno de Cristo previsto, profetizado no Apocalipse, ele acontece em duas etapas. E na primeira etapa, ele é mencionado por Paulo na carta aos Tessalonicenses, e se refere ao arrebatamento. Nessa primeira etapa, ele não vai ainda pisar aqui na terra, e não é essa vinda sobre esse cavalo branco. Nessa primeira etapa, ele vai ser visto nas nuvens. Ele vem para arrebatar a sua igreja. Nós estamos agora vamos lembrar de que na ascensão de Cristo, essa leitura vai ser agora se referindo a quando Jesus, após ter sido morrido e ressuscitado, ele foi assunto aos céus. E ele, ali já partindo, ele falou com seus discípulos que eles deveriam aguardar, ficar ali em Jerusalém, que viria sobre eles o Espírito Santo. E aí ele subiu, e aí entra essa passagem, que ele foi acolhido nas nuvens. Por favor, podem ler Atos 1, 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles.
mesma forma como o viram subir. Sim, isso é muito interessante nós verificarmos que, da mesma forma como ele foi elevado aos céus e foi encoberto por uma nuvem, agora dessa vez ele vai voltar da mesma forma que ele voltou, e isso já foi anunciado lá atrás por esses anjos. O próprio anjo já disse: assim virá do mesmo modo que o viste subir. E essa cena, essa segunda vinda, ela também é mencionada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Vocês podem depois verificar quando abrirem o PowerPoint, que eu estou fazendo aqui menção. Encontram essas passagens em Mateus 24:30, em Mateus 26:64, em Marcos 13:26, em Marcos 14:62 e em Lucas 21:27. Então fica bem claro que dessa vez ele sobe, ele é diferente da ascensão, porque na ascensão ele foi oculto pelas nuvens, mas agora todas, como João está declarando aqui, todo o olho o verá. Agora vem a segunda leitura. Quem pode fazer essa leitura de 1 Tessalonicenses 4:16 a 17? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse arrebatamento, a respeito da época em que isso vai acontecer, existem algumas vertentes de pensamento. Eu, particularmente, eu estou seguindo a vertente que crê e espera que esse arrebatamento aconteça antes da grande tribulação. Porque eu li em algumas passagens que os salvos, que a ira de Deus não é destinada aos salvos. Então, eu creio que o Senhor vai poupar a noiva de passar pela grande tribulação. Entretanto, eu deixo aqui registrado que há vertentes de pessoas que acham que a igreja passará. Nesse momento aqui no nosso estudo, eu estou colocando que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação e será a primeira etapa dessa segunda vinda de Jesus. A segunda etapa, ela ocorre após a grande tribulação e logo, imediatamente antes da chegada, da vinda de Jesus, no momento em que Jesus vem para implantar aqui o milênio. Essa etapa, ela está em Apocalipse 19:11, eu mesma vou ler aqui para já ficar mais rápido. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Isso já é, então, está bem ilustrado naquela figura do cavalo branco que apareceu ali. Agora, nesse slide aqui, eu fiz um destaque para mostrar que que o Espírito Santo, ele inspirou o evangelista e apóstolo João para escrever o quarto evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. E com 3 objetivos que ocorrem numa sequência.
No quarto evangelho, João, ele escreveu com o objetivo de levar as pessoas a crerem em Jesus como o Filho unigênito de Deus, que existia junto ao Pai desde o princípio da criação. Ele nos mostra o Verbo que se encarnou e veio ao mundo para nos resgatar. Já nas 3 cartas, ele faz com o objetivo de encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. E no Apocalipse, ele escreve para alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Eu já tinha colocado essa ilustração no estudo passado, mas eu repeti porque eu acho que esta figura, essa imagem, ela deve ficar bem gravada, porque ela retrata muito logo o que o livro do Apocalipse nos mostra e a relação de Jesus com a igreja, com as igrejas, com a igreja como um todo, com o corpo de Cristo. A igreja aqui, ela está simbolizada, as 7 igrejas da Ásia estão aqui simbolizadas pelos castiçais de ouro, e Jesus traz ali na mão as 7 estrelas. E tem aqui, eu fiz aqui um comentário que, e logo no início do Apocalipse, há uma dedicatória para as 7 igrejas da Ásia. E fazendo essa observação que o número 7, ele muitas vezes é usado neste livro. Ele é um número que é considerado um número que simboliza a perfeição, a completude. Ele aparece 54 vezes no livro do Apocalipse. O livro fala de 7 candeeiros e 7 estrelas, de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. E a gente sabe que havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor, mas Jesus envia as cartas às 7 igrejas. Essas mensagens que ele envia para as 7 igrejas, elas se aplicam a todos os lugares, a todas as igrejas, em todos os tempos. E a gente percebe nessa imagem aqui que João viu e que está representada aqui, que Jesus anda no meio dos candeeiros e no Apocalipse ele tem uma palavra de exortação e de encorajamento para as igrejas. E ele mostra um amor tão grande pelo seu povo, pelas igrejas, que ele deixa registrado ali, ele pede a João e ele deixa registrado as cartas. Ele manda as cartas para 7 igrejas. Eu coloquei aqui o mapa que já tinha sido colocado também, que mostra bem ali aquele mar assim, a ilha de Patmos e a posição das 7 igrejas. Então, falando sobre essas cartas, elas estão logo nos primeiros capítulos do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, e elas são dirigidas à Ásia Menor. E já o próprio livro do Apocalipse fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para nós também. Jesus voltará para buscar os seus, como havia prometido. Ele virá nas nuvens, como eu já falei, buscar a sua noiva, que é a igreja. Neste momento acontecerá a primeira ressurreição dos salvos. Eu quero lembrar aqui uma coisa que é óbvio que todos nós sabemos, mas eu registrei aqui. Que quando nós falamos em igreja, nós temos que ter bem claro que nós não estamos nos referindo a denominações religiosas, mas estamos nos referindo ao povo de Deus, aqueles que genuinamente têm o Senhor no seu coração.
E então é de muita importância nós lembrarmos que Jesus vem buscar aqueles que estejam preparados, vigilantes, em santidade, cheios do Espírito Santo, como as 5 virgens prudentes da parábola das 10 virgens, que está mencionada e que é interessante reler, que está em Mateus 15. Agora aqui tem mais uma passagem que eu vou pedir para alguém ler, que está no 1º capítulo do Apocalipse, os versículos 4 a 8. Da parte daquele que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou Alfa e Ômega. Então, ele é o começo e o fim. E ele que ama tanto o seu povo, que deu a vida dele e assumiu a forma humana e veio aqui, ele se preocupou em mandar essas cartas. E essa é a primeira carta, essa é a primeira passagem que Jesus se refere. Nesse mesmo capítulo, João conta que ele estava na ilha de Patmos quando ele foi arrebatado em espírito. E ele ouviu em grande voz, uma voz que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e escreve-o e envia-o às 7 igrejas. E quais são essas 7 igrejas? Essas que estão aí no mapa: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso está em Apocalipse 1:11. Mas quando aconteceu isso, voltando-se João para ver quem lhe falava, porque tudo aquilo era uma surpresa para ele, ele viu aquela imagem que nós vimos ali há pouco, ilustrada, dos 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candelabros, aquele semelhante a um filho de homem. Ele vestia uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, como nós já vimos. E os seus pés semelhantes a latão, reluzente que fora refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Isso está em Apocalipse 1:12-16. Mas João, ele prossegue, e ele conta que ele fala: quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas.
que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, os 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Isso está em Apocalipse 1, 17 a 20. Então, ele recebeu essa ordem, João, de escrever num livro que enviasse as cartas. Eu passei aqui, então, as cartas, que eu vou passar nos slides aqui. A primeira carta, eu gostaria que vocês... Nós vamos ler aqui as cartas e na sequência, quem quiser pode, por favor, fazer alguma observação, algum comentário a respeito, porque justamente o assunto do nosso estudo hoje são as profecias sobre a igreja, aquela igreja daquela época e que representa também as igrejas da época atual em que nós vivemos. E muitas das situações que estão aqui, a gente vê, a gente percebe. A primeira carta que foi escrita à igreja de Éfeso, ela está em Apocalipse 2, 1 a 7, ela se localiza atualmente na Turquia Ocidental. Essa igreja, ela está aqui sendo qualificada como uma igreja sem compaixão. Isso é terrível, né? Uma igreja sem compaixão. E quem escreve? Essa é aquele que possui as 7 estrelas, que nós já vimos ali na explicação que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ele tem, apesar de ter uma exortação, a carta também tem um louvor para essa igreja. Eles trabalharam arduamente, eles perseveraram, eles rejeitaram o mal, não aceitaram as obras dos nicolaítas. Depois a gente pode até ver quem são esses nicolaítas. E tem aqui uma exortação de Jesus. O seu amor, o amor desse povo espiritual, ele esfriou à medida em que o seu amor pelo mundo cresceu. E Jesus está falando, arrependa-se e volte ao primeiro amor. As instruções são, lembre-se onde caiu e volte para Cristo. E tem uma promessa de recompensa. Quem fizer isso terá o direito de comer da árvore da vida, que está mencionada, isso aí está em Apocalipse 22, 1 a 4. Agora indo para a segunda carta, que é para a igreja de Esmirna. Essa carta está mencionada em Apocalipse 2, 8 a 11. Essa igreja hoje fica na Turquia Ocidental, ela é classificada como a igreja sofredora. Quem dirige essa carta, Jesus, ele se autodenomina o primeiro e o último, que morreu e voltou à vida. Essa igreja está sofrendo, é pobre e tem inimigos, mas ela recebe um louvor. Eles trabalharam duro, perseveraram, toleraram a perseguição. Eles são ricos espiritualmente e firmes em tempos de oposição. Eu acho que eles estão melhores do que a igreja anterior, ao meu ver. Eles recebem uma instrução. Seja fiel até a morte. E tem uma promessa. Eu tenho até esse versículo assim fixado à minha frente, eu gosto muito. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, a vida eterna, essa promessa. A coroa da vida, a vida eterna. Aí vem a terceira carta, a igreja de Pérgamo. Ela está em Apocalipse 2, de 12 a 17. Ela fica atualmente na Turquia de hoje. Ela é classificada como a igreja mundana. Jesus aqui se autodenomina aquele que tem a espada de 2 gumes.
o louvor que essa igreja recebe. Trabalharam por Cristo em Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, o ocultismo, uma sociedade corrupta. Assim mesmo, eles mantiveram o testemunho de Cristo até durante a perseguição. Não temeram a morte por seu nome. Mas assim mesmo eles recebem uma exortação. Entretanto, não é aceito que compactues com falsos profetas, falsos mestres e profetas que seguem Balaão, idolatria, imoralidade e a doutrina dos nicolaítas. A instrução é que se arrependam, livrem-se dos falsos profetas e dos seus ensinos. Uma promessa: receberão o maná escondido, alimento espiritual, receberão novos nomes. Agora a igreja de Tiatira, a quarta igreja, está em Apocalipse 2, 18 a 29. Aqui tem um nome, acho, na Turquia. Ela é considerada uma igreja tolerante. Quem endereça a carta é o Filho de Deus, cujos olhos são chamas e os pés como bronze. Nós vimos isso bem descrito e ilustrado. O louvor. Foram fiéis ao servir, perseveraram, progrediram e fizeram um trabalho humanitário. A exortação que eles recebem de Jesus. Toleraram o paganismo, a apostasia, a idolatria a Artemis, aquela deusa Diana. Seguiram ao engano da falsa profetisa Jezabel e aceitaram a imoralidade sexual. Conheciam os segredos íntimos de Satanás, ou seja, o ocultismo. Disciplina. A igreja vai colher o que foi plantado. Nossa, prepare-se. Instruções: separem-se da falsa doutrina. Recompensa para os fiéis: apegar-se ao que possuem para ter autoridade sobre as nações e o seu reino. Aquilo que eles tiverem de bom, nem que seja bem pouquinho, eles têm que se apegar. A estrela da manhã, luz espiritual de Cristo. A quinta igreja, Sardes, está em Apocalipse, já no capítulo 3, versículos 1 a 6. Ela se localiza na Turquia Ocidental de hoje. É considerada uma igreja religiosa. Quem endereça é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É sempre Jesus, com várias denominações aqui. Não há louvor para essa igreja. Ela só recebe exortação. A exortação é: a igreja tem fama de que está viva, mas ela está morta. Por quê? Porque ela é religiosa. E religiosidade não é bom. Instruções: acordem, fortaleçam o que permanece e o que está morrendo. Lembrem-se da verdade, obedeçam-na, arrependam-se. Recompensa: uma vestimenta branca e o nome no livro da vida. A recompensa é muito boa. Vamos para a igreja 6, a sexta igreja de Filadélfia. Está em Apocalipse 3, 7 a 13. O local onde ela está é Alazeir, na Turquia, considerada uma igreja fiel. Jesus aqui é aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Essa igreja só recebe louvor. Que maravilha, hein? Guardou a palavra de Deus, foi fiel a Cristo durante a perseguição, seguiu os comandos de Cristo e a força veio dele, de Cristo. A recompensa: proteção durante a tribulação, receberá a coroa de Cristo, será coluna no templo de Deus, receberá identidade celestial. Parabéns para a igreja de Filadélfia, não é?
E agora a última, que é Laodiceia. A igreja de Laodiceia está mencionada em Apocalipse 3, versículos 14 a 22. Ela está localizada na Turquia Ocidental de hoje. É considerada uma igreja morna. Quem endereça a carta é Jesus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Qual é a exortação? Não há louvor para essa igreja, só exortação. Deus está prestes a vomitá-la da sua boca, porque a igreja é morna, pobre, destruída. Essa pobreza aqui não é de bens materiais, é pobre espiritualmente. Destruída, deplorável, cega e nua. Instruções de Jesus para essa igreja. Comprem ouro de Cristo, vestimentas brancas, unguento para a cegueira espiritual, sejam zelosos e arrependidos, deixem Cristo entrar, ouçam o Espírito. Recompensa. Para os que abrem a porta do coração de Cristo, a recompensa é a comunhão real com Ele. Eu peguei aqui esse trecho da igreja, da carta à igreja de Laodiceia, que começa aqui dizendo, é Jesus, essa imagem maravilhosa aqui, Jesus batendo a porta. Essa que a gente tem que ter muito assim, gravada na nossa mente e nos nossos olhos espirituais, aqui na nossa memória espiritual. É Jesus falando aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, no caso, nós temos, pensando nisso, alguns desafios para a igreja de hoje. A igreja de hoje, eu vejo assim, muito parecido com a que é a igreja do Brasil. Uma igreja carinhosa e apaixonada. Uma igreja santa, não contaminada. Uma igreja viva. Uma igreja que arde pelo Senhor. E com isso, eu concluo aqui a minha apresentação e abro espaço para quem quiser fazer algum comentário.